Recém-chegado em nosso garoto não estava procurando confusão, mas se alguém quisesse arrumar problema com ele, definitivamente ele não era do tipo que abaixava a cabeça. Milton claramente tinha passado dos limites, então Lucian fez questão de ensinar uma lição inesquecível naquele cara. E com o assunto resolvido, ele simplesmente saiu da loja como se nada tivesse acontecido. Só que lá fora a situação já tinha explodido completamente. A multidão se aglomerava na entrada, cercando o local com celulares e câmeras apontadas para todos os lados. Misturado entre as pessoas, Lucian apenas sorriu e comentou consigo mesmo que agora estava se sentindo muito melhor. Ao mesmo tempo, ele removeu o disfarce e pegou o celular. E exatamente como imaginava, a internet já estava em chamas. As notícias sobre Milton tinham se espalhado por toda a Yuma numa velocidade absurda. Lucian até comentou mentalmente que os boatos no espaço viajavam muito mais rápido do que na Terra. A cada segundo surgiam novas postagens, manchetes ainda mais cruéis e comentários completamente selvagens. Filho de Conde é exposto por feitiços bizarros. E na capa, um pequeno porquinho aparecia com uma expressão miserável. Os comentários já estavam lotados de garotas indignadas, dizendo que precisavam proteger seus animais de estimação de pervertidos como Milton. E para o nosso garoto, esse tipo de vingança era muito mais satisfatório do que simplesmente espancar alguém. Com um leve assobio despreocupado, ele foi embora tranquilamente. Alguns dias depois, Lucian já estava viajando com Fá rumo à Academia Celestial. Durante o caminho, Fá explicou que aquela era simplesmente a academia mais prestigiada de todo o setor estelar, aberta apenas para os talentos mais monstruosos da galáxia. Qualquer aluno admitido recebia os melhores recursos, os melhores tratamentos e as heranças marciais mais valiosas disponíveis. Segundo Fá, os status de um graduado da Academia Celestial era mais comparável ao de um nobre com um título de visconde. E aquilo não era exagero. Ele enfatizou que até mesmo os formados mais fracos eram guerreiros absurdamente poderosos de nível 11. Aquilo imediatamente despertou o interesse de Lucian, que perguntou se o próprio Fá tinha estudado lá. Mas Fá apenas balançou a cabeça com um leve arrependimento no olhar. Ele admitiu que não conseguiu entrar. Seu talento simplesmente não era o suficiente. Mesmo assim, Fá comentou que o atual executivo-chefe, Lord André, havia se formado naquela academia e já tinha alcançado o nível 12 com apenas 5.000 anos de vida. Ainda assim, Fá estava extremamente confiante no potencial de Lucian. Segundo ele, passar nos testes de entrada não seria um problema algum. E se caso realmente impressionasse os avaliadores, talvez Lucian até tivesse a chance de entrar na sede principal da Academia Celestial. Nesse momento, o tom de Fá ficou ainda mais sério. Ele explicou que o quartel-general da Academia Celestial era um lugar completamente diferente. Um verdadeiro campo de batalha, onde monstros de todas as raças da galáxia competiam entre si. Prodígios comuns eram completamente esmagados, sem deixar vestígios. Perto daquilo, o setor 1 era pequeno demais, patético até. Lucian não conseguiu evitar um comentário irônico. Afinal, se aquilo era considerado pequeno, então era mais deprimente pensar que ele nem sequer conseguia comprar uma nave básica para viajar pelo próprio setor. Fá então explicou que a Academia Celestial normalmente só abria novos testes a cada 1000 anos. E, como o último recrutamento havia ocorrido 3 séculos atrás, teoricamente Lucian teria que esperar mais 700 anos. Mas dessa vez, o destino decidiu ajudá-lo. Tudo porque uma figura extremamente importante resolveu realizar um teste de linhagem. E graças a isso, outras pessoas também receberam a oportunidade de participar. Desde que passassem no teste de qualificação, eles poderiam entrar antecipadamente na academia. Aquilo imediatamente chamou a atenção de Lucian, quem era o sujeito com influência suficiente para fazer a Academia Celestial abrir exceção assim. Fá então respondeu. O nome dele era Lancer, filho do Marquês Lanuo. Sua família era apoiada por um ser de nível 13, cuja fama se espalhava por 10 setores estelares inteiros. Fá também explicou que a família de Lancer tinha a tradição de retornar a Yuma para participar desses testes. E da última vez, sua forma de vida extraordinária já havia alcançado o nível de Estrela da Manhã. Agora provavelmente estaria um patamar ainda mais absurdo. Lucian ficou genuinamente surpreso ao descobrir que alguém poderia continuar evoluindo sua forma de vida extraordinária daquele jeito. Fá então esclareceu que aquilo estava longe de ser simples, mas com esforço suficiente, um ser de nível 13 poderia remodelar os genes de seus descendentes para refletirem parte do seu próprio talento. Basicamente, edição genética. Lucian imediatamente achou aquilo injusto pra caramba. Na cabeça dele, era insano pensar que alguém poderia literalmente modificar os próprios filhos para transformá-los em gênios absurdos. Mas existiam limites. Fá explicou que, teoricamente, as crianças aprimoradas só conseguiam herdar cerca de 70% do talento dos pais. E na prática, alcançar até mesmo metade disso já era considerado algo impressionante. Isso apenas prova o quão raro e misterioso era possuir uma forma de vida extraordinária. E foi exatamente por isso que alguém como Lucian era tão valioso. Na verdade, Fá afirmou sem hesitar que, assim que o teste terminasse, famílias nobres fariam fila para oferecer suas filhas para ele. Lucian caiu na risada e respondeu brincando: bom, se você tiver uma filha, talvez eu pense no caso. Pela amizade, só pela amizade. Só que Fá levou completamente aquilo a sério. E na mesma hora,
ele respondeu animado que tinha várias crianças e ficou claramente empolgado com a ideia. Aquilo deixou Lucian totalmente sem jeito. Por um instante, ele até começou a se perguntar se alienígena simplesmente não entendia quando alguém estava recusando educadamente. Percebendo a confusão que tinha criado, ele rapidamente explicou que era apenas uma brincadeira, além do fato de ser casado. Mas Fa apenas deu de ombros. Na visão dele, alguém do nível de Lucian jamais deveria se limitar a uma única esposa. Segundo Fa, era perfeitamente natural que várias mulheres desejassem carregar os filhos dele. E o pior, ele falou aquilo com a maior tranquilidade do mundo. Lucian quase engasgou de vergonha alheia, sem saber se ria ou chorava, comentando que Fa realmente não tinha filtro nenhum. Logo depois, Fa puxou um tablet e perguntou: "Você já viu esse cara antes?" Era um cartaz de procurado. Lucian respondeu casualmente: "Não faço ideia de quem seja." Mas por dentro, ele pensava outra coisa. Além de mudar completamente sua aparência, ele também tinha usado a energia psíquica para alterar as memórias das pessoas, só por precaução. Mesmo assim, na opinião dele, a foto do cartaz estava horrível pra caramba. Fa continuou explicando que o homem no cartaz estava sendo procurado pela família X. Aparentemente, tudo porque Milton havia sido humilhado publicamente graças a ele. Fa claramente percebeu que exigia alguma conexão entre Lucian e aquela história, mas, sinceramente, não parecia se importar. Na verdade, ele até brincou dizendo que, assim que o talento de Lucian fosse revelado, até mesmo o Schultz estaria desesperado para casar suas próprias filhas com ele. Enquanto conversava, a nave finalmente pousou. Os dois caminharam até uma enorme janela panorâmica, e logo à frente havia um gigantesco portão colossal. Fa explicou que aquela estrutura era a última linha de defesa do setor Yumo contra as invasões das bestas, mas o que realmente chamava atenção era outra coisa. Muito ao longe, flutuando no espaço, existia uma construção gigantesca, uma estrutura tão absurda que parecia um pequeno planeta artificial. Fa então revelou seu nome: a Roda do Destino Celestial, um artefato ancestral capaz de analisar linhagens sanguíneas e medir o verdadeiro potencial físico de alguém. Segundo as lendas, caso uma pessoa com linhagem imortal conseguisse ativá-lo completamente, todas as esferas da roda iriam brilhar, abalando as estrelas, desencadeando um fenômeno inimaginável. Aquilo despertou imediatamente a curiosidade de Lucian. Que tipo de fenômeno seria esse? Até mesmo Fa balançou a cabeça. Ninguém sabia. A roda jamais havia sido totalmente ativada em toda a história registrada daquele setor estelar. Pouco depois, a nave aterrissou de vez. Os dois continuaram andando até avistarem um velho apoiado em um cajado, e dava para perceber imediatamente que aquele velho era monstruosamente poderoso. Fa então explicou que aquele era o próprio diretor da Academia Celestial, um dos indivíduos mais fortes de toda a região. No instante que sentiu a presença dele, Lucian estreitou os olhos. A pressão que aquele velho emitia era extremamente semelhante à que ele já havia sentido antes com Ser. Sem dúvidas, esse velho era um verdadeiro negócio, provavelmente um poderoso guerreiro de nível 12, e claramente o responsável por comandar todos os testes daquele dia. Não muito tempo depois, uma nave ainda maior e mais luxuosa surgiu no céu. Fa imediatamente comentou: "É ele." Da nave desce um jovem acompanhado de seus guardas-costas, Lance, o filho do Marquês de quem todos estavam falando. Mas Lucian nem prestou tanta atenção nele. O que realmente chamou sua atenção foram as seguranças atrás dele. Lucian percebeu imediatamente que aquele homem era tão forte quanto o próprio diretor. Aquilo fez seu coração estremecer levemente. Se alguém tinha o guerreiro de nível 12 servindo como segurança pessoal, então o poder por trás daquela família era assustador. Enquanto isso, Lance caminhou até o diretor e cumprimentou educadamente, dizendo que seu pai enviava lembranças. O diretor sorriu e respondeu ao cumprimento, mas casualmente comentou que o teste daquele dia não existia apenas por causa dele. Lance ergueu levemente a sobrancelha. Então havia alguém ali digno de atenção? O diretor apenas sorriu misteriosamente e respondeu: "Quem sabe? Vamos começar." Logo em seguida, ele ergueu o cajado e anunciou oficialmente o início do teste celestial realizado apenas a cada 1000 anos. Aquilo fez toda a multidão explodir em empolgação. Enquanto isso, o diretor permaneceu parado ao lado, acariciando a barba enquanto observava Lucian silenciosamente. Na mente dele, apenas um pensamento surgia: então esse é o prodígio mencionado pelo executivo-chefe. O primeiro participante era um careca gigantesco, com um corpo mais parecido com uma fortaleza ambulante. Atrás dele, um barrão gritava ordens sem parar, mandando o homem se concentrar e não estragar tudo. O grandalhão respondeu cheio de determinação, prometendo que não decepcionaria ninguém. Então o barrão aumentou ainda mais a aposta. Se ele tivesse um bom desempenho, não apenas ganharia sua liberdade, como também receberia um verdadeiro título de nobreza. Naquele momento, Lucian percebeu uma tatuagem no pescoço do
o homem. Fa notou seu olhar e explicou casualmente que aquilo era mais comum do que as pessoas gostavam de admitir. Depois do nível 11, a maioria das famílias nobres encontrava um limite impossível de ultrapassar, e para manter seu título e influência, acabavam desesperados atrás de um talento marcial. Subornos, ameaças, compra de escravos talentosos, até mesmo sequestro de crianças promissoras. Eles faziam qualquer coisa. Fa comentou que poucas pessoas tinham a liberdade de controlar o próprio destino como Lucian. A maioria dos nobres agarravam qualquer guerreiro poderoso se isso significasse manter o nome da família vivo. Lucian perguntou por que simplesmente não treinava um talento dentro do seu próprio território. Fa soltou uma risada debochada. Aquilo era praticamente um sonho impossível. Esperar que um lugar pequeno produzisse um prodígio supremo era como ganhar tudo na loteria. Mas logo depois ele parou por um instante, porque percebeu. Foi exatamente isso que aconteceu com Lucian. Ele basicamente tinha acertado na loteria ao encontrar Lucian no setor Neva Branca. Enquanto isso, o careca finalmente começou o teste. Ele cortou a própria palma da mão, deixando o sangue escorrer sobre a roda do destino celestial. A energia começou a se reunir em torno dele enquanto tocava a estrutura. Uma estrela fraca brilhou levemente, mas o homem parecia confuso sobre o que deveria fazer depois. O barrão quase explodiu de raiva. Começou a berrar, mandando ele parar de ficar parado como um idiota e empurrar a roda do destino com tudo que tinha. O homem cerrou os dentes, então empurrou com toda a sua força. Veias saltavam pelo corpo inteiro, mas a roda não se moveu nem um centímetro sequer. A multidão assistia em silêncio absoluto. Nada acontecia. Tomado pela frustração, o homem rugiu furiosamente e invocou seu avatar marcial. Uma figura colossal de 7.000 metros surgiu atrás dele. Fa comentou que até mesmo o avatar de Maligno tinha apenas 8.000 metros, então aquele sujeito definitivamente não era fraco, mas ainda assim não era suficiente para impressionar ninguém ali. Finalmente, a primeira estrela brilhou completamente. O barrão vibrou de alegria. Pouco depois, a segunda estrela também acendeu, mas aquele era o limite do homem. Completamente exausto, ele caiu no chão sem forças. Lucian observou tudo em silêncio. Apenas empurrar aquela roda já era o suficiente para drenar completamente o guerreiro de nível 9. Aquilo estava ficando extremamente interessante. O diretor então avançou casualmente e anunciou o resultado. Forma de vida extraordinária de 2 estrelas. Reprovado. O homem treinou no lugar, completamente destruído emocionalmente. Enquanto isso, o barrão mandou os guardas arrastar o careca embora, chamando ele de lixo. Depois disso, mais participantes começaram a subir um após o outro, mas Lucian não demonstrou nenhuma pressa. Ele apenas observava tudo casualmente, fazendo algumas perguntas ansiosas para Fa. Rapidamente, ele compreendeu como o sistema funcionava. No instante que o sangue tocava a roda, o nível de linhagem era identificado. Branco significava extraordinário básico. Azul representava nível estrela da manhã. Amarelo indicava nível lua brilhante. E vermelho era o mais alto, chamado de nível solar. Até aquele momento, ninguém havia despertado nada acima da estrela da manhã. Alguns desmaiavam de exaustão. Outros comemoravam receber sua classificação. Mas nem mesmo aquele que alcançava o nível estrela da manhã conseguia ser aprovado. Então finalmente chegou a vez de um homem de cabelos azuis. Assim que começou o teste, ele despejou absolutamente toda a sua força na roda. Lá ele. Uma energia poderosa explodiu ao redor. E de repente, várias estrelas acenderam imediatamente. Pela primeira vez naquele dia, até mesmo o diretor demonstrou reação. Logo em seguida, ele anunciou: Estrela da manhã, 7 estrelas, aprovado. A multidão entrou em choque. Era o primeiro participante aprovado em todo o teste. Na mesma hora, um velho surgiu andando todo animado, rindo como alguém que tinha acabado de ganhar na loteria. Ele começou a elogiar o rapaz sem parar. Seu nome era Lum. O velho dizia orgulhosamente que sempre soube que o garoto tinha potencial. Ao lado dele estava uma garota. E sorrindo de orelha a orelha, o velho declarou que agora ninguém poderia mais impedir Lum e Lilith de ficarem juntos. Ele até comentou que o casamento aconteceria imediatamente para que sua filha finalmente pudesse se reunir com o marido. Lilith, completamente envergonhada, caminhou timidamente até Lum, querendo se desculpar pelo que aconteceu no passado. Mas Lum nem sequer olhou para ela. Com expressão fria, ele respondeu que não havia necessidade de dizer nada. Já era tarde demais. E os dois não combinavam mais. E aquelas palavras congelaram completamente Lilith e seu pai. Então, Lum soltou um leve sorriso de desprezo e foi embora sem olhar para trás. Lilith ficou parada no mesmo lugar, chocada. Lágrimas começaram a surgir lentamente em seus olhos. Então, tomada pela raiva, ela virou-se para o pai e começou a culpá-lo por tudo. Se ele não tivesse interferido no relacionamento deles no passado, nada daquilo teria acontecido. Fa observava toda a cena com um sorriso divertido. Ele comentou que já tinha visto aquele tipo de historinha inúmeras vezes. O clássico: você me desprezou no passado, mas agora ninguém consegue mais me alcançar.
Depois disso, ele explicou para Lucien que esse era justamente o risco de ter criado talento dentro do próprio território. Você investe tempo, dinheiro, recursos, e no instante que a pessoa alcança o sucesso, ele rompe todos os laços. Porque no final das contas, criar um talento não depende apenas de habilidade, também depende de caráter. Lucien concordou imediatamente. Na visão dele, aquele homem claramente tratava a própria família como moeda de troca, tratava a família como uma aposta de cassino. Então não era surpresa nenhuma que tudo tivesse terminado daquele jeito. Depois, meio brincando, ele perguntou para Fa o que achava do caráter dele. Fa imediatamente passou o braço pelos ombros de Lucien e começou a rir. Segundo ele, alguém que ainda arranjava tempo para conversar com a família todos os dias, mesmo separado por galáxia, jamais poderia ser uma pessoa ruim. Então finalmente chegou a vez de Lancer. Fa imediatamente ficou sério. Segundo ele, aquele era o verdadeiro momento pelo qual o teste existia. Lancer caminhou calmamente até a roda. O diretor pediu para ele usar toda a sua força, e Lancer respondeu com apenas um sorriso sereno. Então fechou os olhos. Uma energia monstruosa começou a surgir ao redor de seu corpo, e quando brilhou os olhos novamente, um terceiro olho abriu em sua testa. Naquele instante tudo mudou. Sua aura explodiu de forma esmagadora. Toda a multidão ficou em silêncio absoluto. Todos queriam testemunhar o poder de um herdeiro do Marquês de nível 13. A roda brilhou em amarelo, lua brilhante. Alguém na multidão imediatamente reconheceu o nível. Até mesmo o diretor ficou impressionado, mas Lancer ainda não tinha terminado. Logo em seguida, ele invocou seu avatar marcial, e a figura começou a crescer, cada vez mais, cada vez maior, até ultrapassar completamente o tamanho da própria roda. Fa ficou completamente chocado, porque o avatar marcial de Lancer tinha inacreditáveis 50 mil metros de altura. Todos estavam chocados que Lancer acendeu a lua brilhante. Mas ainda tinha um candidato da Terra, e ele vai provar mais uma vez que é o mais poderoso de toda a galáxia.